Paz do Senhor, irmãos. Tome os vossos assentos, por gentileza. Hoje nós, pela misericórdia de Deus, estaremos dando continuidade ao Salmo 119, a partir do versículo de número 41. E se Deus assim permitir, hoje nós estaremos lendo do 41 ao 48 e concluindo mais uma estrofe do Salmo 119. Glória a Deus. Devagarzinho nós estamos andando no Salmo 119, né? Estamos caminhando. Glória a Deus. Todos encontraram? Salmo 119, versículo 41 ao 48. É a sexta estrofe, é a palavra do hebraico vav, que nós estaremos estudando hoje, né? Todo esse salmo, ele está dividido pelas letras do alfabeto hebraico. E hoje nós estamos na sexta letra do alfabeto hebraico. Que nos diz assim: que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante dos reis, sem ser envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Glória a Deus. Irmãos, o verso 41 nos diz assim: que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Seguindo, irmãos, esse estudo que nós estamos fazendo, a cada 8 linhas, esse salmo é um salmo acróstico, então a cada 8 linhas, ou seja, a cada 8 versículos, começa-se com as mesmas palavras. No caso, esta palavra, vav, é a sexta letra. E este poema, irmãos, que nós lemos agora, ele fala sobre a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. E o tema, então, que nós colocamos hoje é aplicando a palavra em nosso cotidiano. Aplicando a palavra em nosso dia a dia. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: é mais fácil falar do que executar. É mais fácil ouvir do que aplicar a palavra de Deus. Mas o salmista está falando nestes versos sobre a aplicação da palavra de Deus. E nós vamos ver que ele começa falando sobre o amor de Deus. Sobre o amor. O primeiro verso diz que teu amor alcance-me, Senhor. E quando nós estudamos, irmãos, sobre o amor de Deus, no Novo Testamento, é maravilhoso. Quando nós observamos o amor de Deus no Novo Testamento, é maravilhoso. Porém, muitas pessoas até nos questionam sobre o amor de Deus no Antigo Testamento, parecendo até que Deus não é o mesmo no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas o salmista está dizendo que o teu amor alcance-me, Senhor, indicando o quê? Que o amor de Deus é o mesmo, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. E ele está falando, irmãos, sobre este amor de Deus. Ele estava necessitado deste amor, ele clama por este amor, e a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ela está falando tudo sobre o amor de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento a sombra do amor de Deus sobre Jesus Cristo, e também a aplicação no Novo Testamento
quando ele vem, ele torna-se homem, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, e depois ele morre na cruz do Calvário e ressuscita para nos garantir a salvação. Este amor é o mesmo amor de Deus no Antigo Testamento. E o salmista quer viver este amor. Um amor maior do que todos os outros amores. Quando a Bíblia ela fala sobre amor, ela tem algumas palavras no original que determinam o amor, mas o amor ágape de Deus, ele é determinado, de forma sobrenatural, porque este amor é sem igual. Se nós pegarmos a palavra eros, é um amor apenas erótico. Se nós pegarmos a palavra filéu, de filantropia, é aquela coisa de fazer o bem ao próximo. Mas o amor de Deus excede todos esses amores. O amor de Deus, ele não observa simplesmente qual a condição daquele homem, porque todos ele enxerga como por igual. E ele deseja atingir a todos. Às vezes nós fazemos restrições para amar alguém, ou queremos amar alguém porque alguém nos ama primeiro, ou nos demonstra amor, carinho. Mas Deus, irmãos, mesmo que nós não demonstremos nada para Ele, Ele nos ama. Ele nos ama, ao ponto da palavra de Deus, depois nós vamos ler até esse versículo, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Por quê? Porque o amor de Deus abrange a todos os seres. E a palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, capítulo de número 19, o verso 18, depois nós vamos pular para o verso 33, 34, 35, 36 e 37, nos diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que interessante. Antigo Testamento, é o Novo, é no Antigo, mas Deus já está dizendo para nós amarmos o nosso próximo. Vamos ver o que continua, está falando aqui sobre o povo judeu, mas vamos ver o que Deus continua dizendo: quando um estrangeiro vier na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem o comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de peso honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam todos os meus decretos e todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento pregava o amor. O Deus do Novo Testamento prega o amor. Mas, e este amor, para ser o quê? Aplicado. E todas as minhas leis e pratiquem-nos. Ou seja, não é só de boca, não é só de palavras, mas são de ações. Ações. Nós precisamos de viver esse amor. Se Deus nos chamou por causa do seu amor, agora também nós precisamos de viver segundo o seu amor. No livro de Mateus, agora nós vamos lá para o Novo Testamento, capítulo de número 22, dos versos 36 ao 40, que nos diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Deus nos ama e nós também devemos amar ao próximo. Primeiro a Deus e depois ao próximo. E esse amor deve ser aplicado dia após dia. E parece ser fácil falar de amor, né? Parece ser muito fácil falar de amor. As canções aí falam de amor o tempo todo. Né? Outros dizem, quero um amor maior. E tantas canções que os homens criam a respeito do amor. Mas, na verdade, sem aplicação. Porque esse amor que eles proclamam é um amor que termina. Termina quando? Quando alguém me maltrata, quando alguém me prejudica, quando alguém me engana, quando alguém passa a perna, quando alguém mente ao meu respeito, quando alguém levanta alguma calúnia, este amor se finda. Ou quando alguém trai, ou quando a esposa não quer mais viver, ou quando o esposo, ou quando o filho maltrata o pai, e vice-versa. O amor termina, mas o amor de Deus, a qual se derrama sobre nós, ele nunca tem fim, e nós devemos ter este amor, o amor ágape de Deus em nós, derramando sobre as outras pessoas, ao ponto de nós perdoarmos até aqueles que nos ofendem. Pastor, é fácil? Não, mas a Bíblia, ela deve ser aplicada. Domingo pela manhã, eu conversava com o pastor Foslino justamente nesse assunto. Parece que todas as coisas, quando nós vamos falar da palavra de Deus, parece que os assuntos vão convergindo para aquele, né? E justamente isso, porque quando nós ouvimos a palavra, quando nós falamos sobre amor, parece que é tão bacana, tão fácil, mas quando nós vamos aplicar no nosso dia, opa, peraí, difícil. Complicado, pastor Luciano. Mas aquela pessoa, não, pastor, não dá para perdoar, ela pisou na bola comigo, ela fez algo terrível. É difícil, mas nós precisamos de aplicar a palavra de Deus nos nossos corações. Gálatas, capítulo de número 5, e verso 14, nos diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Difícil? Ou é fácil? Fácil, Maciose? Não é fácil, mas nós precisamos de obedecer a palavra. Nós precisamos de aplicar esta palavra em nós, se nós quisermos ter a bênção de Deus. Não conseguimos. João 3,16 e 17 nos diz assim, né? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nos diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha o amor de Deus. Este é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento, que está dizendo que nos ama, que amou o mundo de uma tal maneira. Agora, nós como cristãos, também devemos aplicar o amor. Aplique-se no amor, porque Deus deu o melhor de si por nós, que foi o seu Filho. Agora, nós precisamos também de aplicar a lei do amor. Amém? Como que nós seremos conhecidos? Nós seremos reconhecidos que somos igreja do Senhor, servos de Deus, filhos de Deus, se nós nos amarmos uns aos outros. Oh, lei maravilhosa, lei que nos torna parecido com Deus, que as pessoas vão olhar e vão nos ver como Jesus Cristo. Amém? Versículo 42. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra.
A situação do salmista, mais uma vez, é uma situação adversa. É uma situação complicada. Ele está sendo afrontado pelos seus inimigos. Mas ele pede socorro ao Senhor e ele diz: eu confio na tua palavra. Irmãos, o homem que vive temendo ao Senhor, praticando a justiça, praticando a verdade, ele pode se preparar para ser perseguido. Ele se prepare, porque ele será perseguido. Ele não vai aumentar a sua popularidade. Olha, você está vendo fulano de tal, como ele é bacana, como ele faz as coisas de forma transparente, como ele é honesto. Não, as pessoas tentarão prejudicá-lo. A Bíblia nos fala a respeito de Daniel. Aquele homem era justo, aquele homem era honesto, aquele homem fazia tudo de forma transparente, ele governava de forma justa. Porém, os seus inimigos tinham o quê? Inveja. Eles tentaram acabar com Daniel. Eles não foram lá e falaram: olha, majestade, vamos premiar a Daniel, porque olha como ele governa bem essas províncias que o Senhor entregou para ele, olha como ele nos ajuda no governo. Não, eles tentaram destruir Daniel, assim como estavam tentando destruir o salmista. Meu irmão, não espere dos homens que eles venham te aplaudir porque você está servindo a Deus. Não espere dos homens que eles vão até você e levem flores, lauréis para vocês. Não, espere a perseguição, mas tem uma coisa: Deus está vendo e Deus observa aqueles que fazem, que praticam a justiça. Deus os protege, Deus os livra. Mesmo que os homens se levantem contra a sua vida, eles não poderão tocar em você, se não houver a permissão de Deus. Eu sempre, irmãos, tenho observado que os ímpios procuram tramar armadilhas, mas eu tenho visto que eles mesmos têm caído, porque é isso que diz a palavra. Eles cavam as armadilhas, os buracos, os fossos, mas eles mesmos acabam caindo. Daniel, Deus não livrou ele dele ser jogado lá na cova dos leões, pastor Júlio. Deus não impediu que ele fosse lançado, mas ele fechou a boca dos leões. Não importa o que os teus inimigos estão fazendo contra você, saiba que maior é Deus para te livrar de todos os teus inimigos e garantir a vitória. Aquele homem, esse salmista, estava nessa situação. Mas tinha uma coisa: ele continuou confiando nas promessas de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 5, verso 33, nos diz assim: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, que tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra, na qual tomarão por posse. Ou seja, se você andar de acordo com a palavra de Deus, se você aplicar a palavra de Deus na tua vida, olha qual a bênção vai vir. Primeiro, você vai ter vida, e a sua vida vai ser prolongada. E também as coisas que você fizer darão certo. Darão certo. Por que que Jacó cavava poços e os seus inimigos entulhavam? Porque Deus tinha um propósito maior com ele. Olha, eu vou te mostrar que eu vou te abençoar numa terra melhor. Porque as pessoas vão olhar para você e vão achar que você não vai conseguir produzir nada, mas você vai produzir.
A bênção de Deus acompanha aqueles que obedecem os seus estatutos. Não adianta vir somente na igreja, ouvir a pregação e não fazer dela a sua diretriz de vida. Não vai acontecer as coisas. Não adianta você pensar que as coisas acontecerão só por ouvir a palavra. A palavra deve ser aplicada. A palavra liberta, liberta sim, mas ela precisa de ser observada todos os dias. Se você aplicar a palavra de Deus na tua vida, vai acontecer essas coisas. Você terá vida longa, prolongada, e você terá a bênção de Deus sobre a tua vida. Tudo que você fizer, Deus abençoará. Lucas, capítulo de número 12, versos 11 e 12, nos diz assim: Quando vocês forem levados às sinagogas, e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Ou seja, este homem confiava na palavra de Deus. E o que acontece com aqueles que confiam na palavra de Deus? Ele pode ser levado, ser questionado, ele pode ser levado diante das autoridades, ele pode sofrer prisões, ele pode sofrer muitas indagações, mas o Espírito Santo de Deus dará a ele palavra de sabedoria. Por quê? Porque confia em quem? Na palavra de Deus. Nós só precisamos da palavra, irmãos. Nós precisamos de ouvir a palavra e praticar. Nós precisamos de ouvir a palavra e aplicar no nosso dia a dia. Nós precisamos de ouvir a palavra e seguir na direção que ela está nos orientando. Quando, ao findar o livro de Daniel, o que o Senhor disse para Daniel: Tu, porém, vai até o fim. Deus já havia direcionado a vida de Daniel. Quando as pessoas voltam para Israel, Daniel continua na Babilônia, porque Deus havia orientado ele a ficar. As pessoas retornam para Israel, mas Daniel fica na direção em que Deus havia orientado ele. Nós precisamos da palavra de Deus, e nós precisamos de aplicá-la em nosso dia a dia. Versículo 43. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Irmãos, agora o salmista chama a lei de Deus como verdade. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Ele fala a respeito da verdade, que a palavra é a verdade, e depois ele fala que ele colocou a esperança aonde? Aonde que ele colocou a esperança? Nesta verdade, nesta palavra. Nós estamos no ano da esperança. Nosso pastor tem falado conosco sobre a esperança. E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre a esperança. Mas antes nós vamos ver o que é a palavra de Deus, o que ela faz, o que ela promove na vida das pessoas. Primeiro, nós vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, verso de número 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Qual é a única verdade que precisamos seguir? Está aqui, a palavra. Palavra. Nós não precisamos de um anjo que desça do céu e nos traga a direção. Nós não precisamos de pegar o telefone, vou ligar para a irmã fulana de tal, que ela vai me dar uma palavra. Ô irmã, o que você tem aí para me dizer? Ela vai dizer dela mesmo, viu? Quando Deus tem que falar com você, meu irmão, não precisa nem de você pegar o telefone. Deus manda alguém pegar o telefone e falar com você. Quando Deus tem que falar com você, Ele fala e você ouve e você entende. Não precisa de sair correndo, irmãos, de um lado para o outro. Samuel estava deitado na sua cama e Deus estava falando: Samuel,
Samuel. Samuel corria lá para Eli. Ele, não te disse nada. Daqui a pouco, Samuel. Eli, e aí? Não te chamei. Até que Eli entende que era Deus que estava querendo falar com Samuel. Irmão, quando Deus tem que falar com você, você não precisa pegar o telefone, você não precisa fazer nada, meu irmão. Deus te encontra aonde você está. Ele não precisa de GPS, ele não precisa de bússola, ele não precisa de chip. Deus sabe aonde te encontrar, e ele marcou o encontro com você, e ele fala com você, e você entende a sua voz, aleluia. Deus não precisa, irmãos, que você corra atrás dele. Quando ele tem que falar algo com você, você vem até ele, e às vezes você vem sem entender nada. Você simplesmente vai pensando que está acontecendo uma coisa. Eu estou indo para lá porque eu fui chamado. Não, mas você foi chamado por algo maior, porque Deus precisava de falar com você. Talvez a sua intenção hoje não era nem vir nesse culto, mas você está aqui hoje porque Deus marcou um encontro com você. Você precisava de ouvir estas palavras, porque Deus está falando com você. E não importa o que você pensa, não importa qual é o que você está colocando no desejo do teu coração, Deus tem algo maior para você nessa noite. Deus conhece você, Deus sabe o teu íntimo, e não tem como fugir, aleluia. Glória a Deus. Colossenses capítulo de número 1, versos 5 e 6 nos diz assim: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, porque todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Glória a Deus, aleluia. A esperança, irmãos, nossa, já está reservada nos céus. Glória a Deus. E quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais ela vai se multiplicando, mais ela vai se frutificando, aleluia. E o poeta, irmãos, ele sabia desta esperança, ele sabia desta verdade, por isso ele anunciava de boca aberta, alegre, sobre esta esperança. Ele não se importava com as adversidades, ele não se importava com aqueles que estavam se levantando contra ele, mas ele tinha esta esperança. A esperança deste homem não era uma esperança morta. Pelo contrário, era uma esperança viva. Era uma esperança que não se decepciona. É uma esperança que não traz confusão. Uma esperança que não é uma ilusão, nem um desejo, mas é uma convicção, uma certeza que brota no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esta era a esperança deste homem. Por quê? Porque ele conheceu a verdade, e essa esperança nasceu em seu coração. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14 nos diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vale a pena, irmãos, viver a verdade. Vale a pena deixar que essa esperança brote em nós. Porque no mundo existem apenas falsas esperanças. Pseudo-esperança existe no meio do mundo. Porque mais cedo ou mais tarde, tudo se finda. Mas aqueles que têm a esperança em Cristo Jesus, estes aí se renovam a cada dia. Mesmo aqueles que já estão sem força nenhuma, como disse o nosso pastor domingo, eles têm as suas forças renovadas do zero. Por quê? Porque a verdade faz isso em nós. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela produz vida, e vida com abundância.
A palavra de Deus produz essa esperança, que quando nós olhamos para um lado e para o outro, e não conseguimos encontrar nada que nos traga alegria, que nos traga aquele prazer, nós olhamos para o alto, como o salmista diz: elevo meus olhos para os montes, ou elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Lá de cima está a nossa esperança. De cima vem o livramento para as nossas vidas. Do alto dos céus. Aleluia. A Bíblia tem tantas histórias lindas, maravilhosas. Dentre essas histórias, tem uma história de uma mulher que estava aparentemente sem esperança. Seu marido havia morrido e deixado uma dívida a ser paga. E essa dívida, ela não tinha condições de quitá-la. E ela foi até o homem de Deus e apresentou ali a sua dívida. O homem de Deus perguntou para ela: diga-me o que você tem em sua casa. Ela disse: olha, só tenho um pouco de azeite. Eu tenho um pote lá de azeite. Então faz o seguinte, mulher. Vai na casa dos teus vizinhos e pede vasos emprestados. Peça pouco não, peça bastante. Depois que você tiver com bastante vasos, fecha a tua porta. Depois você começa a encher esses vasos vazios com o azeite que você tem. E aquela mulher foi e começou a encher os vasos. E quando ela disse, traga mais um, e havia acabado, o azeite parou de multiplicar. Ela retornou ao homem de Deus e disse: e agora, o que eu faço? O homem de Deus disse para ela: vende, paga a sua dívida, e com o resto, você vive, você e os teus filhos. A esperança que Deus nos dá, irmão, é maior em largura, em profundidade, em tamanho. Deus tem coisas grandes para aqueles que esperam nele. Aquela mulher poderia ter recorrido ao rei de Israel. Aquela mulher poderia ter recorrido aos poderosos de Israel, mas ela recorreu ao homem de Deus. E o homem de Deus lhe deu uma palavra que deu esperança para ela, que voltou a dar aquilo que ela havia perdido, a dignidade, aquilo que ela estava perdendo também, que eram seus filhos, foram devolvidos, porque Deus faz além daquilo que pensamos, além daquilo que imaginamos. A esperança que Deus produz em nós é maior, irmãos, é maior. Não espere nada dos homens, mas espere em Deus. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite sem esperança. Talvez você tenha saído de casa nesta noite desesperançoso, desesperançosa. Mas Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir esta palavra, para que a sua esperança volte a nascer, volte a se desenvolver. Mas não é a esperança que vai findar, uma esperança que vai ser duradoura, em que você irá se desenvolver, que as feridas serão cicatrizadas, que as marcas deixadas pelo tempo serão eliminadas, e você vai voltar a brilhar, você vai voltar a desenvolver, você vai voltar a produzir da maneira a qual Deus colocou na sua boca, da maneira a qual Deus já falou ao teu coração, da maneira a qual Deus já falou ao teu ouvido.
Você vai ser produtivo, você será produtiva em nome de Jesus. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Espere somente na palavra de Deus. Deus tem coisas grandes e maravilhosas. Versículo 44. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Aqui nós vamos tocar naquele assunto novamente, né? Queridos irmãos, escutar a mensagem de domingo, ou talvez escutar o pastor Luciano, o pastor Wesley falar, seja fácil. Agora, obedecer às leis do Senhor é muito difícil. Quando escutamos uma pregação, é gostoso. Quando escutamos um estudo, é maravilhoso. Mas, e o dia seguinte, a aplicação desta palavra? Não é fácil, né, irmãos, praticar a palavra de Deus. Mas Jesus, Ele deixa claro a este respeito, quando Ele conta uma história. Mateus capítulo número 7, verso de número 24, 25, até o verso 27, que nos diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e derrama contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Agora, o oposto. Mas o que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, não adianta só vir para a igreja e ouvir. Nós precisamos de colocar em prática no nosso dia a dia, aplicar a palavra de Deus naquela hora que nós estamos nervosos, naquela hora que nós estamos sem esperança, quando parece que o chão da terra, dos nossos alicerces, são abalados. Nesta hora, nós precisamos de colocar em prática aquilo que aprendemos. Este é o passo mais difícil, aplicar a palavra de Deus em nossa vida. A teoria é estar aqui na casa de Deus aprendendo, mas depois nós precisamos de colocar em prática. Irmãos, o diabo não luta tanto contra a gente para nós virmos para a sua casa, para a casa de Deus, perdão, para vir para a casa do Senhor. O diabo até permite: olha, vai lá no culto. E Moisés, vai lá para o culto, Moisés, domingo. Não tem problema não. Mas quando chega na segunda-feira, a qual Deus diz para você: olha, você precisa de mudar, né? Domingo à noite o pastor falou que você precisa de mudar, que você precisa de ser ousado. Aí você chega e na hora de ser ousado você se encolhe. Aí o diabo, ele está lá lutando, porque ele sabe: olha, o importante não é ter ouvido a palavra, mas é ele praticar a palavra. Na hora que ele ouviu aquela palavra: meu irmão, você precisa de ser manso. Mas ele chega lá fora, você não sabe com quem que você está falando, né? É isso que o diabo nos incentiva, a não praticar a palavra, mas nós precisamos de aprender essa palavra e colocar em ação, praticá-la. Sabe por que muitas vezes nós não queremos colocar, Marcinho, a palavra em ação, praticá-la? Porque muitas das vezes fere-nos, vai contra aquilo que nós gostamos, vai contra aquilo que nós queremos, que nós fomos ensinados.
Olha, a pessoa te feriu, fere ela também. Olha, é teu inimigo declarado, você não precisa de ficar dando uma de santo não, vai lá. Vai, arma a cama contra ela lá, derruba ela, puxa o tapete dela. Isso é que o mundo nos ensina, mas a palavra de Deus nos ensina ao contrário, a amar. Agora nós podemos colocar na mão daquele que sabe julgar com equidade. Deus está nas suas mãos. Então, irmãos, colocar em prática a palavra de Deus machuca-nos, fere-nos, porque nós fomos moldados segundo a ótica humana, mas a palavra de Deus quer que nós tenhamos a mente de Cristo, quer que nós vivamos segundo a vontade de Deus, e não a vontade dos homens. Por isso que Tiago nos diz, capítulo 1 e verso 22, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Não adianta nada vir para a igreja, se no dia seguinte você não colocar em prática aquilo que Deus falou. Às vezes eu fico bravo, irmãos. Isso não acontece só com vocês não, irmãos, acontece comigo também. Eu falei hoje para um irmão, falei, olha, Deus está me batendo hoje, me bateu tanto a noite passada, me batendo hoje. Por quê? Porque eu ficava meditando nessa palavra, porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus aqui no domingo, na terça, na quinta, e quando chega no dia seguinte que nós temos que colocar em ação, ou às vezes quando nós saímos daqui, porta para fora, recebemos uma ligação, e nós já não fizemos ao contrário. Espera aí, por que isso? Outras vezes os irmãos, acabou de ouvir a palavra, vem aqui, pastor, ora por mim. Eu estou tá assim, eu falei, irmão, eu sou meio chato, irmãos, eu sou sincero nas minhas palavras, né? Às vezes o irmão vem, mas você não acabou de ouvir a palavra, para que você está pedindo oração? É mesmo, pastor. Eu falei, então, vai em paz, você já tem tudo na tua vida, eu já te dei orientação, para que eu vou orar mais? Meu irmão, você já recebeu a palavra, vá em paz, pratique a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus no seu cotidiano. Moody disse, a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Alguém acha que vai fazer teologia, que vai vir para a igreja só para adquirir conhecimento? Não, irmãos. Nós precisamos que essa palavra mude o nosso dia a dia. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e reconheçam que somos servos de Deus, sem ter um terno, sem estar com uma Bíblia, mas que elas nos reconheçam com as nossas ações, que elas nos reconheçam com as nossas palavras, que as nossas palavras sejam mansas, sejam verdadeiras, que as nossas ações sejam amorosas. Agora, vir para a igreja só para adquirir conhecimento, não é essa a intenção da Bíblia. Nós precisamos de aplicar a Bíblia. Versículo 45, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Aqui o salmista, ele fala que a palavra de Deus liberta. João 8,36 nos diz, João 8,36, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres, vocês serão livres. A palavra, ela tem o poder de libertar, mas liberta do que, pastor? Só dos nossos inimigos, como o salmista disse? Olha, eu confio na tua palavra, porque ele estava sendo ameaçado? Não, liberta dos nossos inimigos, liberta do pecado, da opressão, de doenças, liberta a nossa alma, para que nós possamos ser livres para adorar, livres para servir a Deus. A palavra, ela tem esse poder de quebrar prisões, destruir algemas, ela liberta. E o salmista diz, andarei em verdade, em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Aquele que anda na palavra, aquele que se aplica na palavra, ele é livre. Versículo 46, falarei dos teus testemunhos diante dos reis, sem ser envergonhado.
Depois dessa liberdade, irmãos, o salmista, ele fala: eu quero falar a respeito de Deus. Eu tenho incentivado muitos irmãos a contarem os testemunhos. E eu ainda não estou contente com vocês, como homem. Eu ainda não estou contente com vocês. Eu acho que vocês devem falar mais do que Deus tem feito. É, Fátima? Não é assim? Nós precisamos de falar mais do que Deus tem feito. O salmista diz assim: olha, depois de Deus me libertar, eu vou falar na presença dos reis, na presença dos importantes. Eu vou falar o que Deus tem feito. É lógico, o salmista era uma pessoa importante no reino, mas ele não temia de falar na frente de outros aquilo que Deus tem feito. É evidente que, tendo uma posição elevada, fica mais fácil falar com os grandes. Mas aqui no Vila Nova nós temos uma posição de alcançar todas as classes sociais através da internet, não é isso? Então, quando você vem aqui e pega esse microfone e fala o que Deus realizou na sua vida, que você não tem vergonha de contar, automaticamente você vai estar atingindo todas as classes sociais. Faça isso, meu irmão. Quando você receber algo de Deus, mesmo que aparente ser pequeno aos teus olhos, fale o que Deus tem feito. Olha, as pessoas precisam de ouvir o seu testemunho. Deus te fez, realizou grandes coisas na sua vida, para que você proclame quanto Ele é poderoso. Nós cantamos sempre aquele corinho, né? Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Então, Deus é poderoso para realizar, não se envergonhe. E o apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versos 15, 16 e 17. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, depois a grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, quando você fala da grandeza de Deus, da palavra de Deus, você está falando do poder de Deus. Então, não se envergonhe, não tenha medo. Deus fez alguma coisa? Pastor Flausilino, hoje eu preciso de contar um testemunho, o senhor me permite? Pastor Wesley, hoje tem que ser hoje. Pastor Luciano, Pastor Marcos, não se cale, meu irmão, fale do poder de Deus, porque certamente alguém está precisando de ouvir esta palavra. Para nós concluirmos, versos 47 e 48, tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Pelo amor que o salmista tinha, irmãos, a Deus, pelo prazer que ele tinha em meditar na lei do Senhor, na sua palavra, ele diz assim, olha, ele faz uma ação: eu levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Ou seja, estava dizendo: eu me rendo a ti, Senhor, porque eu amo os teus decretos. Eu levanto as minhas mãos, Senhor. É um elemento, parece que tão simples, né? Levantar as mãos. Mas quando nós erguemos as nossas mãos, nós dizemos: Senhor, eu estou rendido a ti, Senhor, porque eu te amo, Deus. Tu és muito maior do que eu imagino, Senhor. Mas eu estou aqui disposto a te agradecer. O Salmo 63 e o verso número 3 nos diz assim: o teu amor é melhor do que a vida. Nós já falamos sobre esse salmo, né? Nós já meditamos nesse salmo. Mas ele diz: olha, o seu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Verso 4: eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Deus, eu tenho praticado, eu tenho vivido os teus preceitos, porque eu os amo. Mas eu também faço algo, Senhor. Toda vez que eu tenho a oportunidade, Deus, eu levanto as minhas mãos para te adorar, para te engrandecer, para te exaltar, para dizer o quanto o Senhor
é grande, ó Deus. Meus irmãos, não espere que alguém peça para você levantar a mão. Eu vejo que é um elemento dentro da igreja que às vezes se perdeu. Para nós pentecostais até que não, né? Os pentecostais ainda têm esse prazer. Mas muitas igrejas estão perdendo este gosto, né, de levantar a mão e adorar ao Senhor. Ou só apenas levanta na hora que o líder de louvor fala, levante a sua mão, aí você levanta. Não, meu irmão, erga a sua mão, bendiga ao Senhor, aplauda, pule, vire cambalhotas, declare o quanto você ama os preceitos do Senhor. Faça tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração, em verdadeira adoração. Meu irmão, aplique a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Quanto mais você se aplicar à palavra de Deus, mais você estará vivendo uma vida de bênção e de prosperidade. Não seja apenas ouvinte, né? Domingo alguém me disse assim, pastor, o senhor é um bom ouvinte, mas nós precisamos de ser também um bom praticante da palavra de Deus, né? Bom praticante. Quanto nós temos praticado da palavra? Quantos anos nós estamos na igreja? Alguns até com mais de 50 anos. Outros com 30, outros com 3. Mas agora, de tudo aquilo que nós aprendemos durante este período, quanto nós temos aplicado da palavra de Deus em nossas vidas? Quanto mais rápido você aplicar a palavra de Deus na sua vida, mais rápido as bênçãos te alcançarão. Quanto mais rápido você se aplicar a palavra de Deus, menos tempo você passará junto à escola do Senhor. Porque você vai ser aprovado de forma mais rápida. Tem crentes que passam anos e anos no mesmo ano da escola do Senhor. Por quê? Porque não se aplicam à palavra. Mas quanto mais você se aplica à palavra, mais rápido você vai sendo promovido, né, no reino de Deus. Mais rápido você atinge a maturidade espiritual, né? Deixa de ser menino que toma só o leite e começa a comer comida sólida. Mas tem muita gente que só toma líquidos, papinha, né? Por quê? Porque não aplica-se a palavra de Deus. Não coloca ela em ação no seu dia a dia. Mas olha, irmãos, depois daquilo que Deus me ensinou neste salmo, eu espero ser aprovado nas etapas com Deus mais rápido. Espero que o Espírito Santo de Deus me ajude a ser promovido de forma mais eficaz. Porque aqui está o segredo, em aplicar a palavra de Deus. Não apenas ser um bom ouvinte, mas aquele que pratica a palavra. Queira, por gentileza, curvar a sua cabeça por um instante. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra enviada aos nossos corações. Te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra tem, ó Pai, nos ensinado a como, Senhor, andar, como proceder. Mas agora, Senhor, inicia-se, ó Pai, uma etapa mais difícil, Senhor. E nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos aplicar tudo aquilo que nós temos aprendido da tua palavra. Não somente na noite, Senhor, deste dia, meu Pai, desse dia 21, ó Pai, de fevereiro de 2017, ó Pai, mas, Senhor, em todas as outras noites anteriores,
todos os anos anteriores, ó Pai, que nós temos aprendido, Senhor, a Tua palavra, que nós temos ouvido, Senhor, ensinamentos, que nós temos, ó Pai, participado de estudos bíblicos, que nós temos participado de escolas bíblicas dominicais, ó Pai, cursos de teologia, meu Deus, mas que agora, Senhor, o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, que nós possamos aplicar a Tua palavra, sermos praticantes, ó Pai, desta verdadeira palavra, que liberta, que cura, que transforma, que regenera, que, Senhor, elimina, Senhor, de nós o pecado, que nos purifica, que nos santifica, meu Pai. Que esta palavra, Senhor, possa ser vivida, Senhor, todos os dias, ó Pai, praticada, Senhor, como uma forma de vida, meu Pai, para Te agradar, Senhor, para Te glorificar, ó Deus, não para, Senhor, a nossa Senhor, promoção, não para que nós possamos, Senhor, crescer, o crescimento, Senhor, a qual os homens desejam, mas que nós possamos diminuir, ó Pai, em Ti, ó Deus, e que o Seu nome cresça em nossas vidas, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ó Pai, porque, Senhor, durante o nosso dia, o Senhor sabe quantas ofertas de Satanás, quantos momentos, ó Pai, em que nós, ó Deus, nos irritamos, ó Pai, que nós somos ofendidos e às vezes, ó Pai, queremos também ofender as pessoas, que somos maltratados, mas que, Senhor, o Teu Espírito nos ajude, ó Deus, a sermos mansos, a promover a paz no meio da discórdia, a sermos, ó Pai, servos fiéis a Ti, que a nossa preocupação seja em agradar a Ti, ó Pai, fazer o Teu querer, seguir a Tua vontade, ó Pai, e que possamos ser provados por Ti, ó Pai, que verdadeiramente possamos crescer na graça e no conhecimento, ó Pai. Aqueles que estão conosco pela internet também, ajuda esse Teu filho, a Tua filha, meu Pai, a guardar a Tua palavra, que eles possam, Senhor, esconder a Tua palavra no coração, e que eles possam, Senhor, aplicar esta palavra, Senhor, que esta palavra possa produzir vida, Senhor, em cada coração, produzir alegria, Senhor, no meio daqueles que estão agora desesperançosos, sem, meu Deus, nenhuma esperança, mas que a esperança agora renasça do nada, meu Pai, que eles sintam alegria, que eles tenham esperança em Ti, ó Pai, e que eles possam, Senhor, desfrutar da Tua paz. Ó Deus, remove dos corações tudo aquilo que está impedindo, Senhor, o crescimento, Senhor, desse Teu filho e da Tua filha, meu Pai. Ó Deus, aquilo que foi implantado nas suas mentes, ó Pai, enquanto eles se desenvolviam, Senhor, na terra, sem conhecer a Ti, ó Pai, mas depois de terem Te conhecido, ó Deus, algumas coisas ainda, Senhor, tentam, ó Pai, prevalecer em nossas vidas, ó Pai. Que estas coisas sejam eliminadas, ó Pai. Que Teu Espírito nos ajude, ó Deus, a viver, ó Pai, esta palavra, até o dia que o Senhor vier buscar a Tua igreja, ó Pai. Ó Senhor, ajuda-nos em tudo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.